meus queridos alunos e telespectadores. Estamos aqui em mais uma edição do Prova Final. Programa este em parceria com a Rede de Ensino LFG e a TV Justiça. Saibam que nesse programa vamos conversar hoje sobre ética profissional. Mas antes disso, vou me apresentar. Eu sou a professora Fabiana Campos Negro e dou aulas de ética profissional. E hoje no nosso tema vamos falar da atividade da advocacia. Exatamente, tema de extrema relevância, não só no dia a dia do advogado, como também nas práticas e nas situações diversas que enfrentamos, como por exemplo, não sabemos exatamente se em determinadas situações o advogado poderá ajuizar ações ou se outras situações é privativa do advogado ou não. Enfim, temas estes vamos discutir aqui. Quando precisamos do advogado, exatamente em que tipo de ações? Há exceções? Vamos falar sobre isso. E mais, vamos discutir um pouquinho também sobre o estagiário e atividade privativa. Até que ponto nós temos o estagiário ao lado do advogado ou não. E neste encontro de hoje, além da atividade da advocacia, vamos também interagir. E para isso vou explicar um pouquinho para vocês como que é o nosso programa. Na verdade, a estrutura do programa, para que você possa compreender um pouquinho como vamos conversar, ok? Primeiramente, vamos falar o primeiro bloco. O primeiro bloco, tema do dia. No tema do dia, o professor vai apresentar o tema específico que ele vai tratar e, é claro, vamos discutir sobre ele, trazer noções básicas para que depois nós possamos argumentar um pouco mais. E você sabe em que momento vamos argumentar um pouco mais? No segundo bloco, exatamente. Segundo bloco, intitulado Pergunte ao Professor. Neste bloco, você que está aí do outro lado pode nos enviar perguntas. Exatamente, me encaminhe suas dúvidas para que a gente possa discutir a respeito. Mesmo você que é estudante de direito, estudando para concurso, pode mandar sua dúvida. Agora você que não estuda, não é do mundo jurídico, como é que você faz? Você também manda suas dúvidas. A prática do dia a dia, situações diversas você pode se encontrar, não é verdade? E aproveite este momento. E por fim, vamos ao nosso terceiro bloco. O terceiro bloco especificamente trata do X da questão. Neste bloco, nós traremos duas questões de exames anteriores. Isso, exames que já ocorreram. E lá vamos tratar item por item, argumentar, embasar. Eu vou mostrar para vocês exatamente por que escolhemos determinada assertiva e por que não assinalamos determinada questão. Muito bom, não é? Bom, te aguardo então até o primeiro bloco. Muito bem-vindo e obrigada! No tema do dia, vamos falar então da atividade da advocacia. E o que é importante nós lembrarmos quanto da atividade da advocacia? Primeiramente, eu gostaria de dispor para vocês uma simples distinção. A distinção seria a expressão o que é o conceito de advogado e o que é ser um bacharel. Quanto ao advogado, é importante você observar que o seu conceito está na inscrição dos quadros da OAB. Aquela inscrição correta, regularmente inscrito nos quadros da OAB. E o que difere então um advogado de um bacharel? O bacharel, ele é aquele formado em ciências jurídicas. Essa distinção, ela se faz importante para que a gente possa compreender com mais clareza o que seria a atividade privativa da advocacia, tema que vamos hoje conversar aqui. Antes disso, também quero trazer aqui para vocês a base, o regulamento do advogado, exatamente onde consiste as regras, os dispositivos, as informações diversas quanto à atividade da advocacia. E onde é que nós encontramos? Exatamente na Lei 8.906 de 94. Quando eu falo na Lei 8.906 de 94, eu estou me referindo ao Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. Desta lei, é importante você observar que deriva dois outros institutos. Quais seriam? O Código de Ética e Disciplina
e o Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, veja vocês, nós temos o Estatuto da Advocacia, o Código de Ética e o Regulamento Geral. Além de provimentos também que discorrem acerca da atividade, deveres, obrigações e direitos do advogado, ok? Além desta informação, também quero te trazer outra importante. Veja só, há uma distinção em você falar atividade privativa da advocacia com o efetivo exercício da atividade da advocacia. Por que distinção? Nós vamos aqui tratar da atividade privativa do advogado. Agora, o que se refere, o que quer dizer o efetivo exercício da atividade da advocacia? Esse efetivo exercício é aquele exercício, é aquela atividade que é exigida daqueles que vão ingressar em carreiras públicas. Exatamente, aqueles que vão ingressar em carreiras públicas, eles têm que comprovar, de alguma forma, o efetivo exercício da atividade da advocacia. E é isso que eu gostaria de chamar a sua atenção. Inclusive, eles têm que apresentar certidões desde o órgão público, as certidões dos atos propriamente ditas, certidões diversas para comprovar esse efetivo atividade da advocacia. Além disso, também precisamos trazer a seguinte informação. O artigo 133 da Constituição Federal, ele é um tema, ou melhor, ele é um artigo no qual merece destaque. Sabe por quê? Ele fala da indispensabilidade da atividade do advogado. Exatamente, esta indispensabilidade quer dizer que o advogado, ele é essencial para ajuizar ações, para atuar no direito de uma forma geral. Esse artigo eu comento aqui agora com vocês, justamente porque nós temos várias ADINs no decorrer desse nosso encontro que eu vou conversar com vocês e muitas vezes esse artigo é o embasamento, a indispensabilidade do advogado. E mais outra observação para nos adentrarmos especificamente ao tema da atividade da advocacia. Esta última observação se refere aos órgãos do Poder Judiciário. Quando do artigo 1º do Estatuto da Advocacia, que vamos falar daqui a pouco sobre ele, especificamente no inciso 1º, o que acontece? Esse inciso traz a expressão órgãos do Poder Judiciário. Exatamente, quando ele fala órgãos do Poder Judiciário, eu preciso que você busque na sua Constituição Federal, especificamente no seu artigo 92, para que você possa saber exatamente quais são esses órgãos que o inciso 1º do artigo 1º do Estatuto está se referindo. Vamos esclarecer isso melhor? E sabe como? Entrando justamente na matéria da atividade da advocacia. Olha só, artigo 1º do Estatuto diz assim: são atividades privativas da advocacia. Inciso 1º e inciso 2º. O inciso 1º especificamente refere-se a atos judiciais, enquanto o inciso 2º a atos extrajudiciais. No inciso 1º, quando fala da atividade privativa da advocacia, que é a postulação, o inciso 1º fala da postulação em qualquer atividade no órgão do Poder Judiciário ou juizados especiais, ou seja, o advogado pode postular em órgãos do Poder Judiciário e juizados especiais. E o que a gente tem que se ater? Se você olhar no seu artigo 1º do Estatuto, você vai ver qualquer órgão do Poder Judiciário, especificamente a palavra qualquer. Esta palavra, esta expressão qualquer, ela foi tida como inconstitucional pelo STF. Isso através da ADIN 1127 de 1127 dígito 8, a bem da verdade. Essa expressão, a expressão qualquer, por ter sido inconstitucional, o que é que a ADIN quis trazer para você? Quis justamente mencionar que, por ser inconstitucional, traz como inconstitucional em razão das exceções. Exatamente. Então, olha só,
São atividades privativas da advocacia, a postulação a qualquer órgão do Poder Judiciário e juizados especiais, ok? Atente-se à expressão qualquer, que ela constará no seu texto, mas ela foi considerada inconstitucional, ok? Pela DIN 1127. Ok, e quais são as exceções? Porque é a atividade privativa do advogado postular a qualquer órgão do Poder Judiciário, isso nós compreendemos muito bem. E as exceções? As exceções, exatamente é o ponto culminante desse tema. Por quê? Porque na sua prova, você que vai prestar a ordem dos advogados, o exame da ordem ou vai prestar concursos, tem que ficar muito atento nas exceções. A primeira exceção, ou seja, que não precisa de advogado ou a facultatividade do advogado para o ajuizamento de ação, está no artigo, anote aí, artigo 791 da CLT. E o que diz o artigo 791 da CLT? Ele fala do jus postulandi. Exatamente, você sabe do jus postulandi? O jus postulandi é aquela capacidade das partes ajuizarem ações na Justiça do Trabalho, né? Sem a necessidade, sem a presença de um advogado. É isso que o artigo diz. E eu gostaria que você se ativesse a duas expressões. A primeira dela, ele diz pessoalmente. E a segunda expressão que ele diz no 791 é até o final. Então, ele fala o quê? Quando ele diz pessoalmente, ele está aplicando do jus postulandi, ok? Ou seja, eu não preciso de advogado para ajuizar a ação na Justiça do Trabalho. Ótimo. E quando ele fala até o final? Este é o grande X. Sabe por quê? Quando ele fala até o final, ele, de uma certa forma, ele disse que qualquer pessoa pode ajuizar ações na Justiça do Trabalho sem a presença de advogado. Mas espera aí, quando a gente fala de Justiça do Trabalho, nós temos a Vara do Trabalho, o TRT, o TST e o STF. Esse artigo, ele disse que em todas essas instâncias, ou seja, até o final, eu não preciso de advogado. Isso não procede. Não procede por quê? O TST baixou uma instrução normativa 23 de 2003, dizendo que em ações de AI, ou seja, agravo de instrumento, IRR, recurso de revista, precisa de advogado. Nossa, peraí, o 791 diz uma coisa da CLT, a instrução normativa diz outra, tem alguma coisa errada. Então, o TST, na súmula 425, ele acalma os ânimos e ele fala assim: na Vara do Trabalho e no TRT, nestas instâncias, não precisa de advogado. Contudo, no TST, precisa sim de advogado. E assim resolvemos essa exceção, né, do artigo 791. Temos mais outra exceção: Juizado Especial Cível Estadual. Esse Juizado Especial Cível Estadual, a Lei 9.099, de 95, especificamente no artigo 9, diz assim, que ações de 0 a 20 salários mínimos é facultativo a presença do advogado. Enquanto que nas ações de 20 a 40 salários mínimos é obrigatório a presença do advogado. E nas ações do colégio recursal ou segundo grau, também é obrigatória a presença do advogado. Então, veja você, duas exceções já falamos. A primeira dela seria o artigo 791 e o Juizado Especial Cível Estadual. Temos mais uma exceção? Temos. Atente-se. Juizado Especial Cível Federal, a Lei 10.250, exatamente. No artigo 10, diz assim, que precisa ou não de advogado. Ainda diz assim, olha, que qualquer pessoa pode ajuizar a ação, independentemente da presença ou não do advogado. Olha isso. O Conselho Federal da OAB não se conteve. Foram lá e ajuizaram a ADIM 3.168, dispondo que é um absurdo. Qualquer pessoa pode representar a parte, independente de ser advogado ou outro, advogado ou não? Não pode.
Veja você, essa DIN 3.168 fala exatamente o quê? Essa ação, ela ajuizou exatamente contra o artigo 10 da Lei do Juizado Especial Cível Federal. E ele utilizou o embasamento do artigo 133 da Constituição Federal. Exato, aquele que fala da indispensabilidade do advogado, que nós conversamos no início desse nosso bate-papo. Veja só, a confusão se fez. Esse tema é mega polêmico. Por quê? Justamente por essa necessidade ou não do advogado. E como foi que o STF solucionou toda essa situação? Simplesmente disse que o artigo 10 da lei, ele é constitucional. E disse que a DIN 3168, ela improcede, é improcedente. E assim resolvemos mais essa situação. Vamos a mais uma exceção? Vamos lá, mais uma exceção da atividade privativa da advocacia. A próxima exceção é o tal do HC, habeas corpus. O próprio artigo 1º, parágrafo 1º do Estatuto, nos explica e nos fala que não há necessidade de ter advogado para o ajuizamento de HC. Lembra aquela historinha de papel de pão? Isso, o raciocínio se mantém. Contudo, preciso que você fique atento a esse detalhe. HC, você não precisa de advogado. Mas para HD, habeas data, MS, mandado de segurança e revisão criminal, precisa da presença do advogado para o ajuizamento disso tudo. Fique atento porque essa é a grande pegadinha, ok? E por fim, caro colega, vamos falar da nossa última exceção. Artigo 791 falamos, Juizado Especial Cível Estadual, Juizado Especial Cível Federal, falamos do HC e agora vamos falar da Lei de Alimentos. Exatamente, a Lei de Alimentos, justamente pelo seu caráter, pela ação propriamente dita, não é? Olha só, estamos ajuizando uma ação em detrimento do alimento, né? Não há necessidade de advogado, tá bom? Bem tranquilo, não é verdade? Agora, falamos das exceções da atividade privativa da advocacia, especificamente do inciso 1º do artigo 1º do Estatuto. E eu quero fazer uma observação, anote aí. A Lei 11.441, exatamente. Esta lei, ela trata de inventário, partilha, separação, divórcio, no âmbito judicial. O que você precisa ficar atento? Nesta lei, especificamente nessa situação no âmbito judicial, precisa da presença do advogado. Mas por que eu estou falando isso? Pegadinha, muitas vezes, em questões de provas e concursos, exame de ordem, é muito comum esse tipo de pegadinha, ok? Sei que aí você não vai cair. Perfeito? Muito bem. Vamos então para o nosso inciso 2º. Isso, inciso 2º do artigo 1º do Estatuto da Advocacia, Lei 8.906 de 94. E o que é que nós vamos falar do inciso 2º? Se você olhar aí no seu estatuto, você verá que diz assim, ó, assessoria, consultoria e direção jurídica. Exatamente, assessoria, consultoria e direção jurídica. E essas expressões, elas não estão ao acaso, há distinções entre elas e eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre elas. Vamos lá? A primeira, assessoria. O que é ser assessor, o que é ser consultor e o que é ser diretor jurídico? Precisa ficar atento, olha só. Quanto à expressão assessoria, quem é um assessor? Assessor jurídico. O assessor é aquele quem faz um levantamento do que está sendo pesquisado, do tema em questão. Então, ele levanta, ele faz um paralelo, ele confronta, ele prepara tudo o que precisa ser pesquisado, ok? Feito isso, ele encaminha para o manda-chuva, ou seja, para aquele quem vai responder por esta assessoria, né? Ou seja, ele presta esse tipo de serviço, ele prepara tudo e passa para aquele quem vai se responsabilizar pela pesquisa. Perfeito? E a expressão consultoria, consultor, né? O consultor é aquele que realiza consultas e as entrega via parecer. Isso, então o cliente liga para o advogado e faz uma consulta. Então, esse advogado consultor responde via parecer.
ok? Então, aqui falamos rapidamente a distinção de assessor e consultor. E quanto à direção jurídica? Direção jurídica, quem é este profissional, quem é este advogado do mundo do direito? É aquele que exatamente tem a capacidade de gerir, de gestão, de administração, de coordenação. Ele administra, ele gera, ele tem o conhecimento técnico, mas do quê? O conhecimento técnico de todo o aspecto jurídico, dos processos, das fases, dos procedimentos, dos recursos, das ações cabíveis, os prazos, enfim, é aquele detentor munido do conhecimento, o conhecimento técnico. Logo, apenas um advogado com esta capacidade poderá, a partir de então, assumir a função de diretor jurídico. Perfeito? Muito bem. Agora, ainda dentro desse tema, o que eu preciso que você fique atento? A expressão assessoria e consultoria para terceiros. No regulamento, no artigo 5º do Regulamento Geral, ele diz que o advogado não pode prestar assessoria e consultoria para terceiros. Mas o que seria esse terceiros? Vamos imaginar uma situação hipotética. Imagine você, advogado, sendo contratado por um escritório de contabilidade. Né? Esse escritório de contabilidade, o empreendedor resolveu montar um departamento jurídico. Ok? E aí você foi contratado como advogado para atuar nisso. Você, contratado numa empresa de contabilidade, não poderá prestar assessoria e consultoria. E esse é um detalhe importante, porque é de praxe o advogado querer prestar esse serviço. Mas está confuso, eu não compreendi direito. Veja você. Quando nós falamos de inscrição nos quadros da ordem, nós estamos partindo do seguinte pressuposto. Estamos partindo do princípio que temos uma sociedade de advogados ou advogados exercendo a sua atividade de forma privada e ele simplesmente presta esse serviço. Isso está certo? Tá. Um escritório de advocacia, uma sociedade de advogados. O que eu estou querendo te chamar a atenção é que naquele exemplo hipotético que eu dei, você se lembra que era um escritório de contabilidade? Eu te pergunto, como que em algum momento, diante de alguma infração ou alguma irregularidade que o advogado tenha cometido, como em algum momento você, OAB, Conselho Federal, poderá ajuizar uma representação contra aquele advogado? Não vai poder, sabe por quê? Nós estamos falando de um escritório de contabilidade. O escritório de contabilidade, em nenhum momento, ele está inscrito nos quadros da OAB. Diferentemente de um escritório de advocacia, uma sociedade de advogados ou advogado que está atuando mesmo por conta própria. Entenderam, então, a diferença? É importante, então, você se ater neste detalhe, tá bom? Escritório de advocacia, sociedade de advogados, ou no exemplo que nós falamos, propriamente dito, um escritório de contabilidade. Perfeito? Bom, para encerrarmos esse nosso primeiro bloco, esse nosso primeiro bate-papo, gostaria de então fazer um resumo com vocês. Vamos lá? Um resumo do artigo 1º, incisos 1 e 2, especificamente do inciso 1, que fala da atividade privativa da advocacia. Vamos nos lembrar? Olha só, primeiro dele, qual a primeira exceção? Artigo 791 da CLT. Se atente na Instrução Normativa 23 e na súmula 425 do TST. Depois, Juizado Especial Cível Estadual, Juizado Especial Cível Federal, o HC e a Lei de Alimentos, tá? Então, aqui falamos de todos os resumos e nos encontramos daqui a pouquinho. Até! Neste bloco, Pergunte ao Professor, vamos então tratar de algumas questões enviadas por você, aluno ou telespectador, no e-mail provafinal@aesapar.com. Então, você que nos enviou suas perguntas, vamos agora selecionar algumas e respondê-las. Vamos à primeira pergunta? Professora, função de diretoria e gerência em empresas é atividade privativa de advogado? Claro que sim, né? Atividade privativa do advogado, exatamente, artigo 7º do Regulamento Geral. E o que nós vamos nos atentar nessa pergunta, que por sinal é uma pergunta muito bem elaborada. Quando
ele diz a expressão jurídica? Olha aí na pergunta, jurídica. O que é importante você se ater? Porque nós temos vários cargos de direção, vários cargos de diretores, gerência, mas não especificamente jurídico. Aqui nesta pergunta, ele foi bem específico e detalhista para nos falar a expressão jurídica, ou seja, você tem que se ater, eu estou pedindo que você se remeta ao artigo 1º do Estatuto, qual seja a atividade privativa do advogado. Perfeito quanto a isso. Outro ponto interessante que eu gostaria também de falar aqui com vocês é no que tange aquela expressãozinha final, empresas. Aí na sua pergunta você falou empresa e eu quero te chamar a atenção para um detalhe. Quando fala a palavra empresa, se você olhar no artigo há pouco comentado, você verá que o legislador especificou os tipos de empresa. Fique atento a isso. Ele fala de empresa pública, empresa privada, paraestatal ou até instituições financeiras. Então, esses são os pontos que você deve ficar atento quanto a este questionamento. Perfeito? Agora, eu gostaria de te dizer mais outro detalhe importante. Veja você. No próprio artigo, se você ler ao final, ele fala regularmente, ou seja, os advogados regularmente inscritos nos quadros da OAB. E aqui eu preciso chamar a sua atenção do artigo 8º do Estatuto. Mas o que exatamente do artigo 8º do Estatuto da Advocacia que você tem que ficar atento? Vamos apenas fazer um resumo, bem rapidamente, quais são os requisitos, né, que devem ser preenchidos para uma pessoa, ou melhor, um bacharel aprovado no exame de ordem, se inscrever nos quadros da OAB. Ok? Primeiro, capacidade civil. É importante a capacidade civil. E quando nós falamos disso, você precisa se atentar a dois aspectos, a sanidade e a maioridade. A sanidade, o examinador precisa analisar se você é sã. Exato. Mas será que isso é possível de ser avaliado? Essa é a grande dificuldade. Contudo, no quesito ainda dentro da capacidade civil, como eu comentei há pouco, além da sanidade, também da maioridade, a maioridade você consegue comprovar via RG, não é mesmo? Via apresentação do RG. Então, falamos da capacidade civil, outro quesito importante do artigo 8º do Estatuto. Aprovação no exame de ordem. Alguns consideram como um dos requisitos mais difícil, mas particularmente eu não considero mais difícil. Eu acho até que como um terceiro requisito que a gente vai falar aqui, seria a idoneidade moral, ser idôneo, né? Nunca ter praticado crime infamante, ok? Outro requisito importante, o compromisso perante ao conselho. Exato, o compromisso que o advogado tem que ter perante o conselho para sua inscrição, né? Então, aqui a gente passou, confesso, rapidamente sobre esse ponto, mas temos um também ainda interessante. Nunca ter exercido nenhuma atividade incompatível, não atuar na atividade da incompatibilidade com a advocacia, senão não tem como se inscrever nos quadros da OAB. Perfeito? Então, aqui respondendo a sua pergunta, é a atividade sim privativa da advocacia. Atente-se apenas a essas expressões que eu comentei. A palavra jurídica na pergunta é interessante também, porque dá para se explorar muito sobre isso, e também no que tange aquela outra expressão, né, das empresas, que ali na pergunta não nos especificamos todos os tipos de empresa, mas no artigo isso consta e aí pode haver alguma pegadinha quanto às perguntas. Perfeito? Muito bem. Vamos então à nossa segunda pergunta. Professora Fabiana, a elaboração de contratos em geral também se inclui nas atividades privativas de advogado? Exatamente. Artigo 1º, parágrafo 2º do Estatuto. Temos também o provimento 66/88 e também podemos considerar aqui a DI 1127.8. Sim, a elaboração de contratos é um tema interessante que você deve ficar bem atento. Sabe por quê? Porque existem algumas situações da indispensabilidade do advogado. Veja você, tanto a assinatura de um contrato na junta comercial, onde você trata sobre atividades mercantis, ou ainda atividades no cartório que precisam ser registrados, contratos em cartórios, por exemplo, contratos de prestação de serviço que precisam ser registrados lá.
colega, é importante a assinatura, sim, do advogado. E caso esse contrato ou outros não tenha assinatura de um advogado, ele será nulo. Exatamente, esse contrato será nulo. E o que quer dizer essa nulidade? Essa nulidade significa dizer que tudo que foi aprazado, combinado, pactuado nesse contrato, de nada terá valia, de nada valerá. Então, é importante a assinatura de contratos numa forma geral, a assinatura ou visto de um advogado, para que ele tenha validade jurídica. Caso contrário, como falei há pouco, ele será nulo. Agora, outra coisa interessante que a gente precisa falar é quanto a algumas exceções nos tipos de contrato. Veja você, como eu falei há pouco, é necessário o visto do advogado em contratos de uma forma geral. Perfeito, sua pergunta foi muito bem elaborada. Entretanto, há duas exceções. Anote aí. Primeira exceção, EPP, empresa de pequeno porte. Segunda exceção, ME, microempresa. Então, tanto a EPP quanto ME são tipos de contratos que não se faz necessário a assinatura do advogado. Tá bom? Aqui são duas exceções que eu considero importante e que provavelmente as exceções é o que é mais cobrado, não é verdade? Bom, terminando, esclarecendo essa segunda pergunta, vamos à terceira? Preparados? Vamos lá. Terceira pergunta. São válidos os atos privativos da advocacia quando praticados por pessoa que não é advogado? Olha, estamos diante do artigo 4º do Estatuto, né? Olha só, uma pessoa que não é advogado e atua como um advogado, o que pode acontecer com todos os atos ou com todas as situações que esta pessoa que não é advogado fez? Exatamente, novamente estamos diante de uma nulidade. Mas por quê? Veja só, como a OAB poderá representar esta pessoa que não é advogado, por mais que tenha se feito advogado? Muitas vezes, o que acontece nessa situação? O Ministério Público, né, acaba por interceder nessa situação. E essa pessoa que não é advogado, que agiu como se fosse um advogado, responderá civil e criminalmente. Mas atente-se que aqui a pergunta se limitou a uma pessoa que não é advogado. Agora vamos partir do princípio, eu vou explorar um pouco mais esse tema. Afinal de contas, aqui neste bloco nós podemos explorar as questões, aguçar um pouquinho mais o tema. E eu agora reforço uma pergunta para você. E se fosse um advogado que tivesse sido suspenso? Ou um advogado que tivesse sido impedido? Ou ainda um advogado que tivesse sido licenciado? E, por fim, um advogado suspenso. Como seria nesta situação? Ou seja, ele é advogado, ele está inscrito nos quadros da OAB, a OAB poderá representá-lo, mas ele estava em licença, suspenso, ele é incompatível ou ele é impedido. Como procederemos neste caso? Aqui, colega, você precisa ficar atento, primeiro, numa pequena distinção, né? Suspensão e licenciamento são coisas diferentes, né? O advogado suspenso, ele sofreu uma pena, enquanto o advogado licenciado, ele está afastado temporariamente, isto é um benefício. Primeiro, vamos esclarecer isto. E depois, quanto à incompatibilidade e o impedimento, é importante você observar que o advogado incompatível, aquele do artigo 28 do Estatuto, é aquele advogado que é proibido totalmente de advogar. Mas aqui no nosso exemplo, ele advogou. Enquanto o advogado impedido, aquele do artigo 30 do Estatuto da Advocacia, ele também atuou, advogou, mas não poderia, porque ele é impedido. Qual seria o exemplo de um advogado impedido? Você consegue se lembrar? Um exemplo desse advogado impedido seria aquele caso, por exemplo, de um auxiliar da prefeitura. Este poderá ajuizar ação contra o município?
Não, ele está impedido quanto a este município que ele trabalha. Fora isso, ele pode. Então, aqui falamos dessas situações de uma pessoa que não é advogado e que atua como, e eu sei que por aí, hoje em dia, é muito comum a gente ouvir notícias, ler a respeito, é muito comum pessoas se fazerem de advogado e, a bem da verdade, não são, né? Então, essas pessoas responderão sim, civil e criminalmente. E o advogado que é impedido, incompatível, suspenso, enfim, o que acontece com ele? Ele não poderia estar atuando naquele momento e ele atuou. Ele também responderá civil criminalmente, só que como ele está inscrito nos quadros da OAB, a OAB poderá representá-lo e ele sofrerá o quê? Sanções disciplinares. Perfeito? Então aqui fizemos um resumo, né, sobre esses pontos mais importantes dessa questão, mas gostaria de deixar muito claro isso. E por fim, para terminarmos essa questão, eu quero trazer aqui para vocês, a título de aprimoramento do seu estudo, tá? Quais são os efeitos dessa nulidade? Como eu falei, será nulo esses atos, mas quais são os efeitos dessa nulidade? Guarde isso aqui temporariamente, porque antes disso quero te trazer uma outra informação. Vem aqui comigo. Vem aqui comigo. Vamos conversar de um exemplo imaginário, ok? Maria e José são casados. Aqui eu quero te explicar os efeitos da nulidade, combinado? Olha só, Maria e José são casados, tá? Resolvem se separar, né? Não há mais amor no casal, não querem mais conversar, não querem mais nada. Vamos nos separar, vamos. Contratam um advogado A. Advogado A, queremos nos separar. Esse advogado A vai lá, faz tudo o que tem que ser feito para que ocorra a tal da separação. Passado um ano, Maria, no nosso exemplo, se apaixona por Pedro. Exato. Aquele amor que requer uma união. Não dá mais para viver longe, não conseguem mais viver longe. Então, vamos fazer o divórcio? Vamos. Só que aí, Maria contrata o advogado B e o ex-marido contrata o advogado C. Lembrando apenas que aquele advogado anterior da separação foi o advogado A. Perfeito? E agora? Aí contratam advogados diferentes para fazer o tal do divórcio. E aí esses advogados atuantes, deste momento, descobrem que o advogado A, aquele lá atrás, que havia feito a separação, lembra que a gente conversou há pouco? Pois então, ele não era advogado. Não era advogado, veja você. Ele atuou como advogado, fez todo o processo como advogado e não era o advogado. E aí? Aí Maria, em desespero, aos prantos, te contrata como advogado, mas antes ela já está esperta, né? Ela vai ver se realmente você é um advogado. Então ela vai te contratar e pergunta assim para você: doutor, mas há prescritibilidade nisso? É imprescritível isso? Não vai convalescer? E se nós perdoarmos toda essa situação? Nós queremos a separação, ambos queremos. Enfim, começa a te questionar uma série de coisas, tentando arrumar o que o não advogado, a princípio, fez. Os novos advogados têm uma triste informação para passar para esses clientes. Qual seja a informação? Infelizmente, Maria continua-se casada. Como assim? Casada? Isso mesmo, casada. Bom, então vamos falar exatamente dos efeitos da nulibilidade, tá bom? Então podemos constatar nesse exemplo que é imprescritível, estamos diante de uma nulidade absoluta. Pode ser requerido por qualquer pessoa ou parte interessada, não convalesce pelo tempo, não ratifica pelas partes, não pode ser sanada e nem suprida. Com isso, o que a gente observa? Ela continua casada. Tá bom? Bom, aqui então explicamos sobre este tema interessantíssimo, pergunta muito bem formulada, e vamos então à próxima. Vamos lá? O que significa dizer estarem os advogados públicos no exercício de suas atividades submetidos ao duplo controle ou duplo regime? Artigo 3º, parágrafo 1º. O que quer dizer essa expressão? Essa expressão, olha só, estamos nos referindo
ao artigo 3º, que trata de quem está sujeito ao estatuto. E as pessoas que se sujeitam ao estatuto da advocacia. Primeiramente, eu gostaria de trazer duas informações. A primeira, que sujeitam-se ao estatuto o advogado e o estagiário. Segunda informação, quando eu falo o advogado, eu me refiro ao advogado público quanto ao advogado privado. E mais, advogado público, eu estou me referindo a quem? Simples, AGU, Advogado-Geral da União, procurador da Fazenda, procurador do município, do estado e, por fim, os defensores do município, do estado e da União. Veja você que essas pessoas elencadas todas são advogados públicos. E o que eu quero te dizer, respondendo à pergunta do nosso colega, é que, uma vez que ele é um advogado público, esta pessoa está sujeita tanto ao Estatuto da Advocacia quanto à regulação própria, ao regulamento próprio, lei própria do AGU, lei orgânica do Advogado-Geral da União. Ou ainda, se nós estivermos diante do Procurador da Fazenda Nacional. Então, o Procurador da Fazenda Nacional, ele está sujeito ao Estatuto e ele está sujeito à lei orgânica do Procurador da Fazenda Nacional. E assim sucessivamente. Então, veja você, o Estatuto da Advocacia, ou melhor, a Lei 8.906 de 94, ela é uma lei federal. Sim, se ela é uma lei federal, ela tem efeito erga omnes, contra todos. O que é que eu estou querendo te informar? Que uma vez que é lei federal, ela vale contra todos. Exatamente. E se ela é lei federal, o que quer dizer ser lei federal e ter efeito erga omnes? Quer dizer que estas pessoas que afrontarem, que infringirem de alguma forma o estatuto, responderá. E como responderá? O TED, Tribunal de Ética e Disciplina. Este tribunal irá processar e julgar diante do estatuto. Destaca que eu estou falando do estatuto e da lei orgânica deste candidato, deste advogado, eu não estou nem adentrando neste quesito. Observe-se que esse nosso encontro limita-se exatamente à atuação privativa de advogados. Perfeito? Então, uma vez que ele afrontar o estatuto, ele responderá e será processado e punido pelo TED. Perfeito? Vamos à nossa próxima questão? Vamos lá. Os estagiários podem exercer os atos privativos de um advogado? O que os estagiários podem fazer isoladamente e juridicamente sozinhos? Estamos diante do artigo 3º, parágrafo 2º do Estatuto. O estagiário poderá agir conjuntamente e sendo monitorado por este advogado. Então, ele poderá atuar como atividade privativa do advogado? Sim, desde que seja monitorado por este advogado, esteja junto deste advogado. Apenas nesta hipótese. Caso contrário, não. Respondendo à sua segunda pergunta, estamos diante do artigo 29 do regulamento, tá? Então, o que o estagiário poderia fazer isoladamente, ou seja, sem o monitoramento do advogado e juridicamente? O que é que esse estagiário poderá fazer? Simples, carga e devolução dos autos, obter certidões em cartório, realizar reuniões extrajudiciais e assinar petição de juntada. Muito simples e tranquilo, lembrando apenas que o estagiário não pode ser sócio e nem recebe honorários. Combinado? Muito obrigada por este encontro e boa sorte para vocês. Até o próximo! Neste terceiro bloco e último, no X da questão,
trouxe para vocês duas questões, como já comentei, né, que caíram em exames anteriores, e vamos aqui discutir item a item. Vamos observar exatamente por que devemos assinalar esta ou aquela. Perfeito? Vamos lá? Me acompanhem na leitura. Questão do CESP-OAB de 2009. Acerca do exercício da advocacia, assinale a opção correta. Importante você ficar atento na palavra correta, ok? Letra A, dispõe assim: a única petição que o estagiário pode assinar sozinho é a de solicitação de preferência no julgamento do processo. Pessoal, vejam vocês, a única petição que o advogado, ou melhor, que o estagiário pode assinar sozinho é a tal da petição de juntada. Lembra-se que nós comentamos no artigo 29 do regulamento? Exatamente. Aqui também podemos utilizar ainda, para falarmos sobre esse tema, o artigo 3º, parágrafo 2º do Estatuto. Então, lembre-se que a única petição que o estagiário poderá assinar sozinho é a petição de juntada, que está disposta no artigo 29 do regulamento. Com isso, percebemos que a alternativa A não é a alternativa correta, solicitada no enunciado da questão. Vamos à letra B? Me acompanhem. Com a instituição das defensorias públicas nos estados e no Distrito Federal, regidas por lei específica, os defensores públicos não podem exercer atividade de advocacia e, por isso, não se sujeitam à Lei 8.906 de 1994. Vejam vocês que já falamos desse tema e tenho certeza que você não tem dúvida que a alternativa B não deve ser assinalada. Uma vez que conversamos das pessoas sujeitas ao Estatuto da Advocacia. Lembra-se? Falamos do AGU, Advogado-Geral da União, o Procurador da Fazenda Nacional, procuradores dos municípios e estados e defensores do município, estado e da União. Portanto, esta alternativa B não deve ser assinalada, ela não está correta, porque essas pessoas da alternativa B se sujeitam sim ao Estatuto da Advocacia. Não é mesmo? Vamos à letra C? Olha só, na letra C diz assim: os procuradores da Fazenda Nacional, por serem funcionários públicos, não se sujeitam à Lei 8.906 de 94. Vejam que, mais uma vez, estamos diante dos sujeitos ao Estatuto da Advocacia, né? Nessa alternativa, também está incorreta, não deve ser assinalada, uma vez que os procuradores da Fazenda se sujeitam sim ao Estatuto. E não só ao Estatuto, como à Lei Orgânica dos Procuradores da Fazenda Nacional. É importante você ter isso em mente com muita clareza, que eles se reportam, que eles se sujeitam a dois institutos: o do advogado, o Estatuto do Advogado, a Lei do Advogado e a lei própria do local que eles atuam. Isso ficou claro? Isso é muito importante. Também utilizamos o mesmo artigo, o artigo 3º, parágrafo 2º do Estatuto, para embasarmos também que a alternativa C não procede. Perfeito? Bom, é claro que nós vamos assinalar a letra D, independente da leitura, mas é importante o esclarecimento e a explicação para que você se sinta seguro na hora de responder. Vamos lá? Letra D de dado. Dispõe assim: ao estagiário devidamente inscrito na OAB, é permitido praticar os atos privativos de advogado, desde que em conjunto com o advogado e sob sua responsabilidade, podendo assim assinar isoladamente petição de juntada. Petição de juntada de documentos, ou seja, exatamente esta alternativa correta. Então, você deve assinalar o artigo 29 do Regulamento Geral, assim como o artigo 3º também do parágrafo 2º do Estatuto. Esses dois dispositivos seriam o seu embasamento.
na alternativa D, que é a alternativa correta. Destaco ainda que, quanto aos estagiários, conforme na questão, é importante que você lembre-se que ele pode exercer as atividades privativas? Pode, mas tem uma condição, que como a própria alternativa D nos trouxe com muita tranquilidade, sob a responsabilidade do advogado, conjuntamente ao advogado. Isso é importante, inclusive já foi questão, né, várias vezes em exames da OAB. Então, você que está se preparando para exames de ordem, fique atento a esses detalhes, ok? Muito bem. E vamos então à nossa segunda questão. Preparados? Vamos lá? Vamos à leitura. A questão da OAB CESP 2008.1 dispõe assim: João, administrador de empresas, desempregado, e Júlio, mecânico, por não disporem dos recursos financeiros necessários à constituição de advogado, resolveram ingressar em juízo pessoalmente. João impetrou habeas corpus em favor de seu irmão Jânio e Júlio ingressou com a ação no Juizado Especial Cível. Tendo como referência essa situação hipotética, assinale a opção correta. Novamente, colegas, atentem-se que a questão está buscando a alternativa correta, ok? Muitas vezes temos que assinalar a errada. Perfeito? Vamos à letra A, me acompanhe. Apenas na impetração de habeas corpus é possível ingressar em juízo pessoalmente, prescindindo-se da constituição de advogado. Olha só, essa alternativa não procede, porque além de HC existem outras hipóteses, não é mesmo? Nós estudamos todas as hipóteses elencadas. HC, nós temos também a situação propriamente dita do artigo 791 da CLT, temos a situação do Juizado Especial Cível Estadual, Juizado Especial Cível Federal e, por fim, Lei de Alimentos. Estudamos essas exceções todas. Mas por que essa alternativa, então, está incorreta? Porque ele diz apenas na impetração de habeas corpus é possível ingressar em juízo pessoalmente, prescindindo-se da constituição de advogado. Esse prescindindo-se também está duvidoso, não é mesmo? Vamos para a alternativa de letra B, ok? Em ambas as circunstâncias descritas, seria impossível ingressar em juízo sem constituir advogado. Veja só, vamos ler de novo. Em ambas as circunstâncias descritas, ou seja, das duas pessoas do nosso enunciado, seria impossível ingressar em juízo sem constituir advogado. Também não procede, não é mesmo? Estamos na mesma situação da questão comentada anteriormente, uma vez que há possibilidade, sim, há as exceções, sem sombra de dúvida, não é? E aqui, neste caso, não procede. Vamos lá? Letra C. A letra C dispõe assim: para ingressar com ação no Juizado Especial Cível sem constituir advogado, é necessário que se comprove formação universitária. Colegas, nós estudamos, né, o Juizado Especial Cível Estadual, não é mesmo? Lei 9.099, conforme falamos, o artigo 9. E em nenhum momento, se você olhar o artigo 9º, em nenhum momento fala-se da necessidade ou não da tal formação. Ok? Então, essa alternativa está incorreta, assim como a letra A, a letra B e a letra C, e especificamente na letra C, porque não há esse quesito, não há essa necessidade. Perfeito? E por fim, vamos à letra D, que é a alternativa correta e que nós vamos assinalar. Mas vamos compreender o porquê da alternativa D? Vejam vocês, tanto na impetração de habeas corpus, quanto no Juizado Especial Cível, em causas cujo valor seja inferior a 20 salários mínimos, é possível ingressar em juízo pessoalmente, prescindindo-se da constituição do advogado. Exatamente, artigo 1º, parágrafo 1º do Estatuto. E aqui é importante nós comentarmos especificamente essa situação do Juizado Especial
cível, né? O estadual, porque nós falamos já anteriormente que ações de 0 a 20 salários mínimos é facultativo a presença ou não do advogado. No entanto, nas ações de 20 a 40 salários mínimos é obrigatória a presença desse colega, desse patrono, do advogado. Ok? E já a alternativa D procede de forma correta, ok? Bom, então aqui a gente vai terminar as questões e gostaria de me despedir com todos vocês. Nesse agradecimento, gostaria de dizer algumas coisas importantes. Você, colega estudioso, atente-se sempre aos dispositivos, lembre-se da ética profissional, não só ainda quanto bacharel, estagiário, como também advogado. Gostaria de agradecer a sua presença, a sua participação. Sem sombra de dúvida, você é fundamental aqui nesse nosso encontro, ok? Agradeço a todos vocês e até a próxima. Obrigada.